Shalom a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. A minha pergunta para você hoje é: você entende o que lê na Bíblia? Pois é, se você tem dificuldade na compreensão dos textos bíblicos, o Projeto Neemias é para você, para te ajudar nesse entendimento. E este projeto vai fazer com que você tenha um conhecimento mais amplo, mais profundo, com uma compreensão bem larga a respeito das Escrituras Sagradas. Amém? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus e hoje nós começaremos o capítulo 23. Como se trata de um texto enorme e nós estamos aqui para o analisarmos sem correria, então nós precisaremos fazer uma leitura mais devagar e em mais de um vídeo. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos diante de um texto que vai relatar as características dos líderes religiosos da época. O título na sua Bíblia, na minha está um pouquinho diferente, mas o título mais conhecido para esse texto é Jesus censura os escribas e fariseus. O Senhor Jesus ele vai fazer uma dura crítica à conduta dos líderes religiosos da época, depois que ele os questiona a respeito do Messias, a respeito do filho de Davi, a respeito do Senhor como o Senhor de Davi. Então agora Jesus vai pregar às multidões e também aos seus discípulos, relatando, descrevendo como eram as condutas, as ações desses líderes que ensinavam a palavra de Deus. Então vamos ler o que Jesus nos ensina através desse texto. Diz assim: então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois só um é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Palavras duras, mas eram palavras que todas aquelas pessoas que recebiam os ensinamentos dos líderes religiosos da época precisavam ouvir da boca de Jesus. Jesus começa falando sobre a observância, a prática da lei de Deus que os fariseus ensinavam. E os seus ensinamentos eram íntegros. O problema é que eles não praticavam o que eles ensinavam para as pessoas. Eles tinham uma conduta de religiosidade. Além da prática da lei de Deus, eles mesmos criaram muitas regras, muitos regulamentos que não foram direcionados por Deus. E essas regras e regulamentos se tornaram um fardo para as pessoas.
Eles fizeram do servir a Deus, da adoração a Deus, uma prática opressiva, confusa, que fazia com que as pessoas elas não se tornassem próximas de Deus, apenas praticantes daquilo que eles criaram, do invencionismo humano. Então Jesus começa a fazer duras críticas, a combater esse tipo de falsa adoração. E no versículo 4, Jesus mesmo começa a falar, a combater, desde o primeiro versículo em diante, Jesus ele vai mostrando ao povo quais eram as atitudes que ele não aprovava. O versículo 5, por exemplo, diz que esses líderes religiosos, eles usavam na sua testa, no braço esquerdo e perto do coração, caixinhas de couro ou pequenos rolos. Dentro desses rolos e dentro dessas caixinhas de couro que eles usavam na testa, perto do coração e no braço esquerdo, continham dentro 4 passagens da lei de Moisés. Então eles desfilavam publicamente, os líderes religiosos, com esses objetos que eram chamados de filactérios ou de tefilins, para ganharem respeito das pessoas, para que as pessoas vissem neles um falso zelo espiritual, para que as pessoas olhassem para eles usando esses objetos e achassem que eles estavam zelando pela palavra de Deus. Então eles queriam, usando não só os filactérios e os tefilins, mas também usando franjas longas no manto de oração que eles costumavam usar, era muito comum entre os judeus religiosos. E geralmente essas franjas, que eram um tipo de madeixas de lã nas cores branca e também azul, elas tinham em média um tamanho de 10 centímetros, mas os líderes religiosos, querendo aparecer, querendo serem vistos pelas pessoas, tornavam essas franjas de seus mantos muito mais alongadas que 10 centímetros. Então, a intenção deles com esses objetos, que deveriam ser objetos de lembretes da fé e de uma devoção fiel e genuína a Deus, tornavam-se, através da conduta deles, amuletos da sorte. Eles faziam desses objetos amuletos da sorte e também um certo tipo de prática de proteção do mal. Nós sabemos que a palavra de Deus é a voz do Senhor, é o nosso manual de vida. É Deus nos conduzindo a uma vida de integridade e de santidade. A Bíblia, ela só vai nos proteger do mal. A Bíblia, ela só vai ter um efeito verdadeiro na nossa vida quando nós a estudamos e temos a interpretação correta do que está escrito nela. Aí sim o Senhor vai nos dar livramentos e aí sim o Senhor vai continuar nos abençoando. Nós não podemos usar a palavra de Deus para promover o título que nós temos, para recebermos elogios das pessoas, para o envaidecimento do cargo que nós temos na igreja muitas vezes. Quando eu estava lendo esse título, eu me lembrei de vários líderes religiosos que fazem a mesma coisa nos dias atuais, que querem respeito, que gostam que as pessoas o chamem pelo título que possuem, como, por exemplo, o versículo 7, aqueles homens que se assentavam em lugares na sinagoga para poderem serem vistos por outras pessoas, gostavam de ouvi-las, os chamando de rabi, porque gostavam, isso trazia para eles uma exaltação, isso massageava o ego dessas pessoas. Então, não havia uma adoração fiel, genuína, não havia uma demonstração de amor verdadeiro a Deus.
havia uma ostentação de título, de posição, de cargo, um falso zelo para adquirir respeito da sociedade. E aí Jesus vem desconstruindo toda esta prática, mostrando que o servir a Deus, que a prática da lei não consistiam nesses tipos de atitude. Então Jesus disse severamente para eles que eles não seriam chamados de rabi, que eles não seriam líderes, porque havia um só líder e esse era Cristo, estava falando dele mesmo. O que esses homens, conhecedores da lei, porém não praticantes da mesma, não compreendiam, é que eles eram servos. E nós vamos dar continuidade no que Jesus fala, ou que Jesus vai relatando a respeito dessa conduta de vida nos próximos vídeos. E nós vemos, a partir já desses primeiros versículos, que Jesus está fazendo uma severa advertência contra uma busca desenfreada para se obter um reconhecimento e um prestígio que é a soberba humana. E isso é algo que nos prejudica, que nos distancia de Deus. Não é o objetivo de nós estudarmos a Bíblia. A nossa motivação em buscar a Deus não é para que sejamos reconhecidos pelo outro. O que vai fazer com que eu e você sejamos conhecidos como homens e mulheres de Deus é a nossa devoção, adoração, dedicação fiéis ao Senhor. É através do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, em conformidade com a palavra do Senhor. Nós seremos testemunhas do Deus vivo, do Deus Altíssimo, quando nós praticarmos de todo o nosso coração, com todo o nosso amor ao Senhor, os mandamentos, as ordenanças escritas nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e continue falando aos nossos corações.